Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Para você que ainda não me conhece, eu sou Inês Martins. Eu trabalho com mulheres, ajudando na exaustão mental feminina, emocional. E o Poderosamente Podcast é exatamente um lugar onde eu conto histórias, trago pessoas aqui para contarem as suas histórias de superação, porque ouvir histórias de superação colabora para que a gente também passe pelas nossas superações. Eu sou criadora do método Poderosamente Mulher. Eu sou a fundadora do Movimento das Corajosas, um movimento que ajuda a nós mulheres lembrarmos que se estamos aqui, chegamos onde chegamos, é pela nossa coragem. Então, se você está aí me ouvindo, de repente você até já é uma corajosa e ainda não sabe, aproveita, se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho para você ser lembrada dos próximos episódios do Poderosamente Podcast e compartilha. Pega esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está precisando ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, esse é o 17º episódio do nosso podcast e eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial. E hoje nós vamos falar sobre performance, propósito e saúde mental. Eu vou ler aqui para poder apresentar essa pessoa, que é uma pessoa muito querida, um grande amigo meu. E a gente vai ter uma conversa muito interessante aqui. Se liga aí e já aproveita, se inscreve e compartilha esse vídeo. Bom, eu tenho a honra de receber uma pessoa. Ele é empresário, ele é presidente da Faculdade Hub de Conhecimento, ele é especialista em gestão mental e performance e ele é criador do método GPS 30, gestão da programação do subconsciente em 30 dias. E vem ajudando milhares de pessoas a reorganizarem os seus padrões mentais e recuperarem o controle da própria vida. Seja muito bem-vindo, Henrique Lucena. Muito obrigado, minha uma querida. honra enorme, uma alegria muito grande receber você aqui no Poderosamente feliz. Podcast. Seja bem-vindo. Muito feliz de me receber aqui na sua casa, tá muito lindo. Queria já ter participado antes e não consegui, então estou muito feliz, Inês, estar com você. As nossas agendas sempre cheias, né, Henrique? Até pra gente marcar o nosso café está demorando bastante. Demorando. Mas não tem problema, chegou a nossa hora. É isso aí. E vai ser muito gostoso a gente conversar aqui sobre o seu trabalho, um pouco da sua história de vida. Eu sei que você tem uma história assim muito profunda, várias coisas aconteceram para você. Sim. E eu quero que você comece contando para minha audiência quem é o Henrique por trás desse monte de coisas aqui que você faz, por trás do seu crachá. Sim. Conta um pouquinho, quem é Henrique Lucena? Legal. Olha, o Henrique foi uma pessoa que batalhou desde sempre. Eu vim de uma família que me deu muita educação, muito carinho, mas que a gente sempre teve que lutar muito. Nunca tive um berço de ouro, né? Uhum. E comecei a estudar a faculdade, por exemplo, desde a 5ª série. Eu sempre fiz escola pública porque não tinha condição, Sim. muitas vezes, de ter ali uma condição particular, né? Então, a minha faculdade, meu mestrado, tudo foi sempre de uma forma gratuita. E, obviamente, comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhando muito cedo, eu sou engenheiro de formação, então fui para essa área mais técnica, mais definida. E eu fui literalmente lutando e vendo aquele propósito que acho que eu fui criado pelos meus pais. Eu acho que você também já ouviu muito, né, Inês? Você tem que batalhar, você tem que... Tem que ser alguém na vida. E você tem que lutar e dormir só... Você deita quando tá exausto, né? Exato. E foi assim desde muito cedo. Então, eu fui mudando e notei ao longo disso, até com dores minhas, que a gente vai conversar pouquinho mais pra frente... o quanto que você precisa se transformar, o quanto que você precisa mudar para realmente ter qualidade de vida e realmente se desenvolver. Porque a gente fica num ciclo tão vicioso que você se martiriza muito ao longo da vida para conquistar as coisas e quando você vê, você não aproveita. Você chega lá... Eu ouvi uma frase até vindo para cá hoje, num outro podcast, que ele fala assim, né, é uma pessoa que estava viajando, mostrando lugares bacanas do mundo, e ele fala assim, a vida... ela acaba um dia, mas Sim. as memórias boas é o que perduram, inclusive para as pessoas que você ama. Eu falei, caramba, né? É o que eu vivo hoje, então é muito legal. Eu tenho a alegria de falar que tudo que eu faço hoje é com carinho, é com brilho, e é para lapidar, para transformar, para mudar o ser humano em algum ponto, algum quesito. Então, tudo que eu acordo para fazer tem um pezinho nisso. E a gente sente isso, né? Só de estar perto de você, a gente sente essa vibração positiva, essa alegria. Por isso que eu tenho tanto carinho por você, né? Você é uma pessoa muito especial. E assim, a gente olhando para a tua história de vida, dá até uma curiosidade, né? Como é que a pessoa passou por tudo
Luiz tá aí, Tá aqui, nesse né? astral, nesse sorriso, nessa leveza. Então, eu quero te fazer algumas perguntas aí, porque você tem muita coisa para mostrar, para falar para minha audiência, Com certeza. para as pessoas que nos seguem, né? E aí a gente vai falar um pouco disso. Tá Bom, ótimo. a gente conversou já um pouco sobre isso, eu te conheço também, né? Sim. Eu sei que você teve algumas vivências muito fortes aí na sua história de vida. Você teve uma sobrecarga de Sim. trabalho, chegou a trabalhar de 12 a 16 horas por dia. Isso cobrou um preço, Sim. né, de você. Sim. E eu quero muito que você conte um pouquinho pra gente. Legal. Como é que foi perceber essa sobrecarga e precisar de uma virada? Como é que foi essa virada? Legal. Conta pra gente. Na época, quando eu comecei a sentir realmente os pontos principais, eu fui com 22 para 23 anos, eu estava acabando meu mestrado, e eu fui chamado para ser coordenador de curso de uma faculdade muito conceituada, um grupo conceituado na região de Campinas. Eu sou de São Paulo, mas vim para o interior fazer um pedaço do meu mestrado, e aí fui abraçado aqui por essa região linda e nunca mais saí. Então, estou há 20 anos e é aqui que eu quero continuar. E com 22 anos, então, para 23, eu assumi uma coordenação. Depois eu fui um diretor de infraestrutura desse grande grupo educacional. Ajudei a desenvolver as outras unidades da região, a realmente trazer alunos, a fazer todo esse porte. E, ao mesmo tempo, eu fornecia consultoria técnica para diversas empresas. Então, eu tenho certificação Black Belt de qualidade, sempre fiz muito dentro disso. O que acontece? Além de tudo isso, eu competia. Então, eu disputava alguns esportes, um deles o karatê, o outro o flag football, que é um futebol americano sem armadura, sem a proteção. Então, eu treinava de 6 a 7 horas por dia, trabalhava todo o restante e fazia muitas vezes as entregas de consultoria no terceiro turno. Nossa. Então, eu chegava às vezes 2, 3 horas da manhã em casa, acordava 5 e meia, 6 horas para ir correr, e a minha vida, eu achava que eu era de ferro, eu não precisava dormir. Homem de ferro. Eu não precisava dormir, não precisava fazer nada. E isso daí foi uma coisa que, com 28 anos, eu comecei a me machucar do nada. Eu era muito forte e eu rompi todos os ligamentos do tornozelo, fiquei um ano de cadeira de roda. Então, imagina, para quem tem esse ritmo, morar sozinho num sobrado no interior, família toda em São Paulo, capital, e eu tinha que subir a escada pulando. Eu fiquei um ano, eu para cozinhar em casa, comprei uma mesinha para pôr o meu joelho, porque eu não podia apoiar por um ano o pé no chão. Nossa. Então, foi literalmente desse jeito que eu fiquei. Depois disso, eu rompi os ligamentos do ombro. Tive vários processos. Corpo gritando, né? Que algo não estava indo bem. Fiz mais de 12 cirurgias só por esporte. Caramba. E coisa assim, menos de 3 anos. Foi tudo muito rápido. Eu comecei a machucar, engordei quase 40 quilos. Então, foi um negócio assim, virou. Ao longo disso, eu ainda fui convidado para ser o diretor nacional de um outro grupo educacional que estava se desenvolvendo, indo para ele é uma marca muito mais para a área de gestão, então sempre me agradou muito. E aí eu era exclusivo, então eu parei de prestar consultoria nesse período e parei com as outras atividades. Então, eu virei o diretor acadêmico da matriz e também o diretor nacional, que ajudava a desenvolver os cursos, fazer a expansão, abrir novas unidades, treinar equipes e por aí vai. Eu estava trabalhando, como você disse, 16 horas por dia. Era pouco. E era menos do que eu trabalhava, porque eu trabalhava até de madrugada. Então, eu falei, nossa, tô ganhando. Hoje eu trabalho 12, 14 horas, às vezes 16. Dava aula de sábado no final em pós-graduação, domingo, às vezes eu estava fazendo algum evento, então não tinha vida, literalmente isso. A sua vida era trabalho, né? Coitada da Polly, que ela me conheceu nessa época, ela viu o ritmo que eu tinha. E aí, dentro desse sentido, eu comecei a ter um nível, Inês, de estresse tão alto que, literalmente, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia fazer mais nada, não emagrecia por nada nessa vida. E cada vez, como eu disse, me machucava. Sempre me machucando, imunidade baixa. Falei, caramba. E aí, na época, eu muito cético, falei assim, não é possível, eu controlo a minha cabeça, eu consigo fazer tudo isso. Dá um jeito nisso, sozinho. E aí foi onde eu tive ali os meus pepinos. Fui para uma psicóloga na vida, na época, muito amiga minha. E depois de um ano, ela me atendendo, eu entendendo um pouquinho sobre a mente ali. Falei que eu realmente comecei a me abrir para alguém. Eu falei que você é muito lógico e eu não vou conseguir te ajudar.
Eu falei, por quê? Ela falou, olha, você está trazendo todas as respostas prontas pelo seu subconsciente e eu sugiro que você vá para um psiquiatra e comece a tomar remédio. E eu falei, tá, mas isso é temporário, é um tratamento? Ela falou, não, como a sua vida é essa e você escolheu esse ritmo, você vai ter que tomar pro resto da vida. Eu falei, pô, eu vou virar um zumbi, né? Aquela história. Não é algo que é um tratamento. Isso me mexeu muito. Eu peguei aquelas palavras, é muito racional, subconsciente, comecei a pesquisar. E aí foi aí que eu descobri a hipnoterapia. Sim. E nesse processo, enquanto eu estava descobrindo, tive um câncer no rim, e ela me ajudou absurdamente. Primeiro, me ajudou a estar aqui, então minha qualidade de vida, minha mente é outra depois da hipnoterapia, e principalmente, até esse tratamento que eu tive do câncer foi outra história. Então eu fiz a cirurgia e nunca mais voltou, é um passado, acabou, e a partir daí eu fiz uma mudança. Então quando eu descobri, eu falei, eu tenho que mudar. Eu através da hipno, eu entendi o meu propósito também, que era ajudar as pessoas. Eu fui para educação, essa coisa, esse bichinho que pica a gente, porque eu ajudava as pessoas a se lapidarem. Então eu falei, pô, agora, além da educação, eu tenho a saúde mental. Então eu falei, isso é tão bom que eu preciso aprender. Fui atrás, me formei como hipnoterapeuta na Omni, a maior escola em hipnose do mundo, que foi lá que, graças a Deus, a gente se conheceu, né, Inês? A gente virou amigo. E dentro disso, eu vi que tudo que eu fazia era exatamente isso. Performance, melhoria, mas não a performance empresarial só, você vender mais, produzir mais, você ter realmente maior engajamento, você ter uma vida melhor individualmente. Qualidade de vida, né? E aí, então é isso. Eu acho que esse é o Henrique, né? Eu falei um pouquinho assim de tudo, mas eu consegui me posicionar hoje como uma pessoa que ajuda as outras a ser o melhor que elas podem ser. Através da educação, através da saúde mental, através de postura, posicionamento, na própria empresa, na vida e por aí vai. É isso. Você sabe que enquanto você falava, eu fiquei aqui conectando, né, com as minhas histórias, né, de consultório. Uhum. Eu atuo na área da saúde mental há 25 anos. Sim. Então, eu atendo muitas mulheres com esse perfil. Porque olha o que tem por detrás disso. Você fazer algo que você gosta muito. Eu vejo você apaixonado pelo seu trabalho, sim, pela gestão, pela educação, do mesmo jeito que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Uhum. É mais difícil a gente perceber o nosso limite. Então, você encontra aquela mulher até realizada, às vezes com um cargo de alto escalão, sim, dentro de uma empresa, uma executiva ou uma empresária, e exatamente nesse ponto de uma exaustão, às vezes que já está aparecendo no corpo, sim, ou um desgaste emocional e mental, que ao mesmo tempo que ela ama o que faz, ela não tem mais condição de fazer, né? A gente estava falando agora há pouco, antes de começar aqui, sobre o burnout, que pode aparecer de forma insidiosa, porque você está dando o seu melhor, você ama o que você faz, então só mais isso, só mais aquilo, só mais aquele outro, e quando você vê, colapso, né? A partir disso que eu criei o Poderosamente Mulher, porque sim, não é por acaso que o podcast se chama Poderosamente. Sim. Nós temos que ter uma mente poderosa, ela é poderosa, né? Vamos dizer assim, de nascença, mas a gente precisa ativar esse poder da mente para poder ter qualidade de vida, fazer o que a gente faz, ajudar outras pessoas, né? Caminho do bem, né? Porque ela é tão poderosa que ela nos prende, inclusive. Né? Os nossos hábitos, quando a gente gera um trauma, é exatamente isso. Ela é tão forte que ela mantém você num quadradinho verde, pra você proteger, você não olha para o lado, você não enxerga isso. Então é engraçado, né? E enquanto você falava, eu estava aqui pensando assim, uma outra coisa, né? Cara de 30, com uma bagagem que parece que tem uns 70. Você pode explicar isso, pelo amor de Deus? É genética do meu pai e minha mãe, graças a Deus. Hoje, graças a Deus. Lógico, eu sei, né? Eu sempre me alimentei muito bem por causa do esporte. Sim. Mesmo tendo esse período que eu engordei muito. E agora eu tô me ajustando cada vez mais, cada vez melhor. Mas hoje eu consigo treinar todos os dias, que eu sempre treinei. Mas eu treino de segunda a sábado, bem feliz, com disposição. Me alimento bem. Eu não como fritura praticamente, eu não tenho óleo em casa, acho que há uns 20 anos. Eu não tenho um pacote de açúcar em casa há 20 anos. Então, eu como doce? Sim, quando eu saio, eu me dou de presente, mas não é uma rotina. Sim. Então, eu acho que a alimentação, treino, sim, e dormir bem. Agora eu durmo. E astral, né? Astral também eu durmo, exato. E esse ambiente. Eu acho que quando a gente trabalha, mesmo quando eu era de outros grupos, eu era ali o sanduíche. Imagina, o diretor. Eu tinha os acionistas, e eu tinha um monte de funcionário. Só na minha unidade, por exemplo, principal, eu tinha 5.000 alunos
que respondiam a mim. Eu tinha Sim. que decidir. Eu segurava em cima, eu filtrava, eu era uma esponja, né? Eu Sim. filtrava e o de baixo para cima também. Pressionado, né? Então, é literalmente isso. E mesmo assim, eu tinha um ambiente que todo mundo gostava de trabalhar, que se divertia. Então, eu acredito que esse ambiente, ele mantém a gente jovem também. Então, quando eu vejo assim, meus amigos, meus sócios, todo mundo que trabalha comigo, que tem algum contato comigo, quando a gente está numa reunião, às vezes a gente trabalha o dia inteiro numa coisa até cansar, e mesmo assim a gente está sorrindo. A gente acaba, todo mundo bem, come uma pizza, come alguma coisa, se diverte. Legal. E é isso. Legal. É isso que é a vida, né? Bom, eu ouvindo sua história e te conhecendo, eu sei que você é um homem de resultados. Sim. Que entrega muito resultado e curte muito essa história de Gosto. resultados. O que foi mais desafiador para você nesse período da tua vida em que você precisou tirar o pé um pouco, se reorganizar, fazer essa virada? O que foi mais desafiador? Isso é um ponto que até eu mexo muito dentro do meu método do GPS, porque eu acreditava, o Henrique lá, engenheiro, né? E a gente brinca, dentro das engenharias tem a engenharia mais fria, que é essa que desenvolve mais produtos direto. Então imagina, eu sou controle e automação. É programação eletroeletrônica e mecânica, né? É a história. Total. E aí, dentro disso, conforme eu fui trabalhando e eu comecei a me machucar, eu falei, caramba, se eu parar, eu vou produzir menos. Sim. As pessoas vão ter, às vezes, uma visão diferente, que o Henrique não suporta as coisas. E eu tinha que ser como diz, o cara de armadura ali, né? Homem de ferro. O Homem de Ferro. Então, tinha que ser isso. Eu vou começar a perder dinheiro e por aí vai. Então, você vai colocando vários sis. E a nossa mente faz muito isso para manter a gente nesse ciclo, né? Então, eu acho que o maior desafio foi isso. Foi eu notar essa migração, essa mudança, principalmente através desse meu aprendizado dentro da mudança de mentalidade, o quanto que se a gente se permitir mudar, se transformar e principalmente correr atrás de pessoas que dão a mão, que nos ajudam nesse momento, aí sim você produz, aí sim você performa. Então, por exemplo, eu fiz um programa de saúde mental, até a gente estava conversando sobre a NR1 Nova, os riscos psicossociais. E eu entrar hoje nas empresas, eu vejo que empresas é igual um organismo vivo, Inês. É muito engraçado. É como se fosse trabalhar com uma pessoa. Tem todas as partes lá, né? Exato. É um grande organismo vivo. Então, ela vai ter os mesmos medos. Ela vai falar, nossa, mas se eu ficar mais mole, né, ser mais humano, eu não vou produzir, eu vou perder. E é aí que você engaja a equipe, é aí que você produz, que você desenvolve, tem menos turnover. E aí você começa a ver que fatura mais, o pessoal de vendas começa a vender mais. Caramba! É a gente. É literalmente isso. Quando a gente se permite ser melhor, tudo gera mais performance, mais produtividade. E até pensando em faturamento, você vem, como diz, um dos pontos, um dos indicadores é dinheiro, você começa a ganhar mais. Exatamente. A grande preocupação vira uma solução depois. Né? Interessante isso. É engraçado. Eu lembro uma vez conversando com o Michael, né? O Michael Arruda, nosso amigo, ele fala assim, às vezes a gente se premia quando a gente está mal. Então, a gente às vezes está cansado e fala, hoje eu mereço comer algo diferente. Aí você vai lá e come algo que nem faz parte da sua dieta, do seu dia a dia. Te detona, você nem sente o gosto, nem sente o gosto. Ou quando você está muito cansado, você fala, eu mereço umas férias. Não é porque você merece, porque você não aguenta mais o ambiente. Merecer outra coisa, né? E aí você vai lá, você fica 15 dias, às vezes gasta num lugar super caro e não aproveita. E quando volta, às vezes parece que você está mais cansado. Então, você não se premia quando você merece, quando você conquista. Então, até isso são o quê? Ferramentas. Se a sua mente fala assim, pô, se eu só ganho o que eu gosto de comer e de viajar quando ele está cansado e estressado, o que eu vou manter? Eu vou manter ele sempre nesse nível estressado e cansado. Nível de estresse alto. Então, o meu nível de vida foi para esse caminho. Ficar tudo bem. Ao contrário, me premiar e ter esse ambiente para a minha mente, meu subconsciente, aprender cada vez mais. Opa, agora esse caminho é bom, então eu tenho que manter ele nesse nível de produtividade, performance, para eu poder ganhar mais coisas. Exatamente. Então... E olha que interessante, né? Com qualidade de vida. Exato. O que faz com que você produza mais, com menos desgaste. Incrível. Incrível. Você tem resultados melhores, desgastando menos a máquina. Bom, ainda falando um pouco sobre a sua história
as dificuldades aí da sua história, né? Como foi quando chegou o diagnóstico do câncer? Né? O que te manteve de pé sem sucumbir? Foi fé, foi foco? O que você fez? Conta isso pra gente. Tá. Foi uma marretada na cabeça. Eu tive uma alteração de pressão muito grande. Então, eu estava trabalhando na época, minha secretária entrou. Ela falou, nossa, Henrique, você está vermelho. E eu estava aqui digitando, eu levantei o olho. Do jeito que eu levantei, eu quase caí para trás da cadeira. Perdi totalmente o senso. E aí, eu fui rápido. Falei, ó, dá tempo de eu chegar em casa. Avisei a minha esposa, a Polly. Falei, ó, tô indo para aí, a gente vai no médico, não tô legal. A partir daí, né, aquela bateria de exames. E aí o meu cardio, até hoje, um grande amigo meu, ele passou e ele falou assim, vamos ver como está o seu rim? Porque essencialmente pressão, às vezes tem uma vasoconstrição, algum problema de rim, pode ser normal. Vamos ver, porque não é normal, tá desse jeito. E aí, fazendo ultrassom, a médica do ultrassom, na hora, eu lembro até hoje, ela passou e falou assim, Henrique, tem uma bolinha aqui meio estranha. Eu falei, mas o que é uma bolinha estranha? Olha, não parece ser legal, mas é ultrassom. Vamos fazer um exame de imagem de verdade, forte, né? Mas uma ressonância para ver. Eu saí de lá, eu já liguei para um amigo meu que é médico, que é gastro. Falei, Marco, olha, até eu voltar, pedir o exame, tudo, eu fiquei preocupado. Eu falei, vem aqui que já está autorizado, essa sua guia, vem fazer. Fui lá e aí deu. Já só pela visão já era. Foi uma cirurgia, querendo ou não, muito rápido. Foi um processo, acredito que 3, 4 meses entre descobrir, graças a Deus, e fazer. Peguei muito no começo. E sim, eu acho que, primeira coisa, muita fé. Até às vezes me emocionou. Mas eu acredito muito que tudo acontece porque tem que acontecer. E ali eu precisava aprender alguma coisa. Então eu me peguei muito, minha família me ajudou demais. E eu acredito que tudo rodou do jeito que tem que rodar para eu estar aqui, para ajudar as outras pessoas. Inclusive, o câncer que eu tive, ele era algo que, se tivesse descoberto muito depois, não teria muito o que fazer, seria um paliativo. Então, realmente, foi descoberto no momento exato. Quando tinha que ser, exato. Né? E naquele momento, eu tive no começo do ano, eu sentei com a Polly, e aí eu falei para ela, amor, eu não vou ficar mais aqui na empresa, eu não tenho um ambiente saudável para trabalhar. Ela falou, nossa, a primeira coisa sempre vem, né? Não tem, a gente aprendeu a nossa cultura. E eu cheguei numa posição boa. Então ela falou, nossa, amor, e como que a gente vai fazer com os nossos compromissos, com os custos de vida, com tudo que a gente adquiriu? E eu falei assim, a gente vai dar um jeito. Fica tranquila que a gente vai dar um jeito. Então eu fiz todo o planejamento e em dezembro daquele ano eu saí da instituição. Em janeiro eu comecei todos os projetos. Em janeiro eu me inscrevi para fazer o curso de formação, porque eu já tinha feito a hipnoterapia. Então isso me ajudou muito a me conhecer, a me desenvolver, a me sustentar em relação a isso. Eu acredito totalmente em toda essa reconstrução corporal, celular. Então minha cabeça estava focada em melhorar. Eu não via possibilidade. Eu não via assim, não existiu o se. Eu vou me curar e ponto. Mas isso me mudou, Inês, de um jeito que até hoje eu até tive uma dificuldade muito grande num momento da minha vida, depois, quando eu comecei a atender as pessoas, que eu estava praticamente falando assim, o antigo Henrique, ele morreu, ele não existe mais, porque o antigo Henrique, ele estava se matando e só tem o novo. E aí, literalmente, um amigo nosso, Alexandre Campos, ele um dia me puxou a orelha, ele falou, Henrique, você tá louco? Você parece o cara que tá com a bola, o campo, e tá vendo alguém chutando latinha do outro lado, você quer largar tudo e fazer? Ele falou, olha o que você construiu. E juntar tudo, né? Junta. Foi um estalo, assim, que eu falei, caramba, é verdade. Foi por isso que eu comecei a levar para as empresas, por isso que eu fui para a área da educação de novo. Eu já tinha essa ideia, mas foi literalmente esse caminho, foi desenhando muito mais claro. Então, foi um processo, assim, de 1 ano e meio em que eu literalmente me transformei. Eu me transformei no que eu sou hoje. É lindo isso, né? Às vezes a vida coloca a gente de joelhos para a gente olhar para dentro e quando você levanta transformado. É bem isso. E isso é uma grande lição para todos nós, né? Lógico, a gente não precisa de uma doença para isso, mas às vezes acaba acontecendo, que é um presta atenção. Acho que é o nível, talvez, de vida que você vê, vamos dizer assim, eu sempre brinquei, né, de ser um zumbi. Na verdade, eu já era um zumbi ali.
Ali eu já vivia numa sequência, não precisava nem do remédio, né? Que eu fiquei com medo de tomar. E hoje dependendo, eu acho que desse nível de zumbificação, você precisa de uma chacoalhada maiorzinha. Porque e o meu você está meio que anestesiado, né? Totalmente. Só para falar um pouco dos termos da hipnose, é uma espécie de transe que a gente está. Né? Às vezes um transe é até negativo, mas você está vendo só aquilo e precisa ser chacoalhado para ir para um transe positivo. Essa fazer ideia. Uma virada. Só transformar. É que nem eu brinquei, né? Performance tem 2 jeitos, no mínimo, de você conseguir ela. O jeito ali meio complicado, que você vai ter performance passando por cima dos outros, não dormindo, não tendo felicidade, às vezes não dando atenção para sua família, por um monte de coisa. Isso vai trazer vazio, vai trazer esse desgaste, um burnout eventualmente. Exato. E o outro que é tudo bacana, produzindo com a equipe junta e você vendo que produz igual ou até muito mais, como a gente consegue confirmar, né? Até um dado para isso, Inês. A OMS, ela fez com a Gallup, uma grande corporação multibilionária, um estudo, e ela viu que para cada $1 investido em saúde mental, voltam $4 em produtividade. Olha só. Então, isso daí não foi assim feito com uma empresinha, foi uma grande corporação, mais de 1 ano de trabalho, de desenvolvimento em cima disso, para ter esse resultado, e às vezes a gente esquece. Isso tanto na nossa vida pessoal quanto eu ia falar isso é um recado para todos nós. Exato. Né? Muitas pessoas têm essa questão de investir em saúde mental, porque existem preconceitos, inclusive, muito antigos, de que vai para o psicólogo, vai para o terapeuta quem é louco, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Graças a Deus. Na verdade, quanto mais você cuida do seu corpo, da sua mente, porque nós somos um sistema funcionando, mais você tem retorno em vários sentidos, qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que treino diariamente também. Eu tenho 4 netos. Meu neto caçula está com 1 ano. E as crianças, elas querem brincar, elas querem correr, elas querem subir, elas vêm correr e pulam em cima de você. Pode estar lá um caco, né, que não aguenta nem brincar com seu neto, sentar no chão e levantar. Então, esse cuidado com o corpo, a mente, o astral, a família, os relacionamentos, né? Esse conjunto equilibradamente funcionando, traz longevidade, saúde, em todos os aspectos, a saúde integral, né? Sim. Por isso que está ali, ó. Jovem, mais jovem que eu até, na verdade. Parece. Bom, eu quero falar um pouquinho do método GPS 30, né? Que ele nasceu exatamente desse seu processo de transformação. Sim. A partir de toda essa virada de chave, você criou o GPS 30. Eu queria saber como ele funciona na prática, o que a gente pode esperar desse processo quando ela vai e começa a gerir a própria mente dentro dessa metodologia sua. O que a gente pode esperar? O que acontece no GPS 30? Bom, eu uso muito a hipnose clínica, né? A hipnoterapia. Então, é uma técnica que eu achei fantástica, tanto que eu falei, isso tem que ser levado para dentro das escolas. E nessa ideia que eu fiz da gestão da programação do subconsciente, é exatamente isso. A gente tem histórias ao longo da vida que vão sendo reforçadas e gerando ou hábitos positivos ou hábitos negativos que a gente considera como trauma. Então, a ideia é exatamente que nem eu comentei, é mostrar para o subconsciente que muitas coisas, elas não precisam ser seguidas. Então, não é que você apaga, você literalmente ressignifica. É uma página que faz... É uma página do seu livro da vida, que ela vai estar ali, mas ela não tem que impactar o presente e muito menos interferir o futuro. Então, quando ele literalmente muda isso, todos os hábitos começam a mudar. E o que eu vi dentro dessa ideia da gestão, né, do programa de subconsciente, o GPS? O próprio subconsciente, quando você liberta ele desse monte de carga, você esvazia ali o copo, ele começa a ter que juntar novas peças nesse grande quebra-cabeça. Então ele fala assim, o que eu já aprendi a ouvir que é legal, eu vou seguir esse caminho, e o que eu não souber, eu impulsiono para aprender. Então, a pessoa começa a querer viver, começar a aprender mais, e por aí vai. Eu falei, por que eu não ajudo também a pegar na mão durante esse processo que, entre aspas, é um novo mundo? Que e legal. Principalmente para uma pessoa, hoje a maioria das pessoas que eu atendo são empresários, gestores, que são pessoas que eram tão céticas ou duras consigo mesmas que nem eu. Então, eu peguei essa dor e eu falei assim, poxa, eu quero ajudar. Quero ajudar ele a comer melhor, a ele aprender a dormir melhor, a ele se relacionar com os familiares de forma geral, a ele literalmente entender que produtividade não está vinculada a ele ser duro com ele mesmo e com os outros, tudo isso. Então eu fui criando literalmente etapas
para ajudar ao longo desses primeiros 30 dias, principalmente, a mudar. Porque a gente sabe que o primeiro encontro, ele é realmente, eu brinco, é torcer um pano molhado, né? Você sabe também, né, Inês? Sim. Então você transforma, a pessoa sai e fala, caramba, é isso? Eu tô carregando isso há tantos anos e hoje eu já não carrego mais. Parece mágica, mas não, é ciência, neurociência pura. Mas tá ali. A partir de agora, é vida nova. E eu vou te ajudar esses 30 dias. Te guiar nesse processo. Então, esse é o caminho. Quando a pessoa volta, depois de 30 dias, é literalmente para você, não é nem lapidar, é polir. É deixar ali brilhante, envernizado, bonitinho. Potencializar os ganhos, né? Exato. Que já aconteceram. Exato. Que incrível. E assim, eu já tive dentro tanto pessoas que vieram com traumas, né? Burnout, ansiedade, coisas muito pesadas, ideação suicida, entre outros níveis. Sim. Mas eu já tive, por exemplo, investidores ou Que pessoas querem... cuidam que falam que eu quero... eu sei que a curva eu tenho que vender aqui, mas eu vendo antes. E eu quero... Por que eu faço isso? Eu tenho tanto conhecimento. Vem cá. Se você sabe que tem algum problema, existe um trauma ali. Vem cá. E aí hoje ele fala, Henrique, eu estou vivendo melhor, viajando mais, melhor com a minha esposa e ganhando muito mais dinheiro. Agora eu vendo aqui. Aquela história. Pronto, agora fui para aquele ponto que eu queria e ao infinito e além, né? Exato. Ainda dá para ir mais longe. Exato. Você sabe que isso conversa muito com o meu método, Poderosamente, porque a gente fala disso, dos esquemas emocionais aos quais nós estamos presos até sem saber, né? Relacionados aos traumas, às experiências de infância, adolescência, e o quanto isso é capaz de criar ciclos de autossabotagem, né? Pensa essa pessoa que você referiu, até ela te encontrar, ela tá ali, poderia estar muito mais à frente, mas ainda não consegue, e sofrendo, e com desgastes, e às vezes até num burnout. Bom, você vai lá, trabalha com ela sai disso e ainda vai à frente. É muito legal, né? E você vê a pessoa iluminada. Então eu fico muito feliz, Inês, quando a gente consegue desenvolver algo assim, né? Tanto o Poderosamente quanto o GPS, eu vejo que ele tem esse conceito. É o que eu falo, é lapidar o ser humano. A gente literalmente ajuda a tirar o que está ruim naquele momento e expor o melhor possível daquela pessoa. E a partir daí, ela mesma vai criar o caminho do que é bacana para ela. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, então a gente potencializa ela. Eu acho isso lindo. E uma coisa que eu pus dentro do GPS é muito essa ideia das experiências. De se premiar, se presentear quando ele conquista e não quando ele está cansado. Que é uma celebração, né? Eu alcancei isso e vou celebrar de alguma maneira. Exato. Que bacana. Você costuma dizer que sucesso sem saúde é autossabotagem. Talvez não, né? Com certeza você já encontrou muitas pessoas que têm sucesso, sim, mas que daquilo que a gente entende que é um sucesso parcial. Às vezes ela tem muito dinheiro, às vezes ela tem um cargo importante, mas não necessariamente ela está realmente feliz, ela não tem saúde. Né? Como que a gente faz, Henrique, para encontrar o ponto, o equilíbrio entre autocuidado e produtividade? Você conseguir achar esse ponto, né? Onde você continua produtivo, tem performance, ganha o seu dinheiro, mas se cuidando. Sim. Isso daí, que nem você comentou, chega um momento, tanto que quem mais nos procura, eu sempre acredito nisso, né? Infelizmente, são grandes gestores, são empresários, são pessoas que têm esse desenvolvimento, essa performance. E para você ter uma performance muito grande, obviamente, você teve que abrir mão de muitas coisas para você chegar. Assim como nas artes marciais, é também no ambiente empresarial, né? No ambiente de trabalho, propriamente dito. E quando a gente vê nesse sentido, eu noto que eles abrem mão de tudo e viram um ciclo, vira isso que a gente estava conversando agora há pouco, que aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas que eu atendi, e com muitos amigos, né? A gente conhece cada vez mais, você também, eu sei que tem um monte de contato, e chega um momento em que eu noto muito a vida conjugal muitas vezes não está legal. Sim. Não conhece os filhos, ou só vê os filhos muitas vezes ausente, né, do ambiente familiar. Aí vai, eu fecho um resort uma vez por ano em algum lugar, aí sim ter o contato uma semana, 15 dias com os filhos, de verdade, como pai, como mãe. É triste isso. É triste. Então, e é triste para ele, só que essa pessoa tá tão em volta ali dentro da ela tá refém dela mesma, né? Que ela não nota. E aí você vê ela, você fala, poxa, mas você que queria, eu sinto saudade, assim, mas não dá, porque eu tenho que estar ali ganhando
o dinheiro, tenho que estar não sei o quê, não posso abrir mão do império, não sei o quê. Então, o que eu vejo é literalmente o meio do caminho. Hoje eu noto isso em mim, Inês. Quando eu tô cansado, eu paro. Eu desmarco. Hoje você conhece seus limites, né? Quando eu tô cansado à noite, que eu começo a ver um olho cansando, eu falo, eu vou dormir. Quando eu comi muito e eu sinto assim, opa... Passei do limite. Passei do limite. Então, eu acho que essa ideia, assim, da pessoa ter limites, inclusive impor isso na sua vida, hoje eu tenho isso de uma forma muito mais natural. Mas uma dica que eu daria é, você quer dormir melhor? Então, no mínimo, faz um hábito. Começa assim, 10 horas, 9 horas, 11 horas, não importa. Eu vou deitar. Eu vou desligar todas as telas. Eu vou desligar a luz. Eu vou relaxar um pouco. Fazer uma higiene do sono para conseguir... Mas Henrique, não vai funcionar. No primeiro dia você vai ficar ali, às vezes... Mas no depois segundo, você vai. Exatamente. Então, é criar esses hábitos. Eu acho que, assim como a gente tem na neuroplasticidade, né? Criar novos caminhos. E quando você cria um caminho melhor, o anterior, ele para de ser utilizado. É exatamente isso. Crie os seus hábitos, os melhores. E todo começo é difícil. Não tem jeito. Então, é o que eu falei. Primeiro, pega na mão de alguém que já sabe fazer. Eu acho muito melhor, né? Já é o famoso caminho das pedras. Sim, sim. Agora, se não, Henrique, não tenho condição, às vezes, disso, de tempo financeiro no momento, não tem problema. Começa. Hoje, o conhecimento é gratuito e fácil. A internet, se você filtrar, ela vai ter informações positivas. Tá tudo disponível, Começa né? a fazer alguma Sim. coisa por você. É isso. Então, você começa a equilibrar a balança já. Sim, sim. Você falou, já a gente sabe disso também, que a sua mudança tem muito a ver com a coragem de pedir ajuda. Sim. E isso é meio tabu, né? No mundo dos empresários, né? Como que é isso? Como é que você... O que você tem para dizer para essas pessoas que eventualmente estão precisando de ajuda? Algumas já reconheceram, outras não. Mas que isso não tem a ver com fragilidade. Como é que você ajuda as pessoas dessa forma? Legal. Isso eu vou até fazer uma analogia dentro do conceito ali de empresa. Quando uma empresa ela não sabe de alguma coisa, ela vai atrás de um consultor. Sim. Ou ela contrata alguém muito bom para fazer aquela área. Então por exemplo, a minha área financeira, o meu sócio é economista, é administrador, é alguém que trabalha na área financeira e conhece muito bem disso. Eu, Henrique, posso até saber fazer conta, mas eu não vou saber o que ele sabe. Sim. E por aí vai. A área de marketing, a mesma coisa. Então, a gente numa empresa pensa assim, por que na nossa vida pessoal a gente acha que sabe tudo? Então, ali foi aquele ponto que eu senti. Quando eu parei assim, eu falei, caramba, eu sempre contrato, eu quero me inteirar, tá num círculo de pessoas que são melhores do que eu em cada área. Mas na minha vida pessoal eu não tô correndo atrás de ninguém para me ajudar, então eu sou bom em tudo. Então, foi aí que eu falei assim, foi a luva de pelica. Eu falei, caramba, eu não tô sendo... Aí vem uma das palavras, eu não tô sendo gestor da minha própria vida. Eu sou um ótimo gestor em empresa, mas eu não sou meu gestor. Vamos mudar isso daqui. Vamos fazer o Henrique limitado aqui. E foi aí que eu comecei a falar, preciso me ajustar. E nessa sua jornada, né, da sobrecarga para um equilíbrio, Uhum. o que você identifica que é importante você levar para a minha audiência? As pessoas que estão aí à beira de um colapso, de estarem, então, se entregando demais, à beira de um colapso. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Legal. Olha, todo mundo fala muito da área empresarial, é uma área que cobra muito, que te tira, que você tem que trabalhar. Gente, o nosso ambiente, nós quem fazemos, né? A gente monta, a gente constrói. Em que às vezes eu não tenho a caneta, eu não tenho essa tomada de decisão. Quando não está muito bom, gente, graças a Deus a gente vive numa estrutura, numa sociedade em que você tem oportunidades, você tem outras opções, procure algo melhor para você. Uhum. Converse, às vezes a gente acha que, não, se eu conversar com o meu gestor, ele não vai gostar, ele não vai... Você já tentou conversar? Você já viu realmente isso? E cada vez mais uma das coisas aí, para turma agora, né, que está aqui ouvindo e vendo, que eu sei que são muitas pessoas, às vezes, que têm a caneta na mão. Primeiro, se você for um gestor, lembra, você tem muitas vidas abaixo de você. Então, faça uma escuta mais ativa. Realmente entenda, porque são pessoas, não são engrenagens. E essa pessoa, se ela estiver trazendo um monte de trabalho para casa e vice-versa,
ela vai produzir menos. Ela tanto vai ter uma vida pior, quanto um trabalho pior. E aí ela não vai produzir o que você precisa. Isso como gestor. Agora, você está abaixo? Se a empresa está literalmente arrancando a sua alma, você ficaria... Se você ouvisse de alguém muito querido seu falar, alguém está me arrancando a alma e eu não consigo viver, o que você falaria para ela? É só isso. Então é você ter mais amor a si. Eu acho que é se cuidar das pessoas à sua volta e entender que todo mundo tem um monte de problema, um monte de coisa, passou por muitas experiências. Então é encaixar as melhores soluções para você e para os outros. Exatamente. Então, eu acho que isso daí é o primeiro passo. Essa visão que a gente pode chamar de integrativa, de holística, em que você precisa equilibrar todos os setores da sua vida. Não é uma coisa ou outra. Se eu estou mal no meu relacionamento com o meu marido ou com a minha esposa, dificilmente eu vou ter um bom desempenho no trabalho. Se eu estou lá no meu trabalho, entregando a minha alma lá, de que maneira eu chego em casa no final do dia para estar com os meus filhos, com os meus netos, com a minha parceira, com o meu parceiro, não importa. Então, essa visão de equilíbrio em todas as áreas. Porque eu falo assim, você pode ter rios de dinheiro, mas se você estiver doente, ou se estiver super saudável, sem um tostão no bolso, também não vai funcionar. Então, esse equilíbrio é importante. Sim. Relacionamentos, a questão financeira, o trabalho. E não é simples. Se fosse simples, todo mundo fazia. Exato. É uma busca. Né? Então, a gente está muito junto nisso, batendo na mesmo bumbo. Exato. Maravilhoso. Henrique, eu quero falar de uma coisa muito especial que eu sei que está acontecendo na sua vida nesse momento. Você está concorrendo ao prêmio de melhor empresário do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu fiquei impressionado também. Por favor, conte. Pois é. E fale aqui para minha audiência do que você precisa. Bom, eu fui... Do nada veio o diretor da Board Academy. A Board Academy, para quem não conhece, é uma instituição que forma conselheiros para a área de governança, a parte empresarial. E ela é uma das instituições, uma das marcas de conselheiros mais poderosas do mundo, mais respeitadas. E o diretor da Board Academy no Brasil entrou em contato comigo e falou: Henrique, você foi indicado como um dos empresários do ano. São 15 pessoas para concorrer. Você topa participar? Eu falei, caramba, lógico. Tô dentro. Não tem como. E eu fiquei muito feliz. Essa tá acontecendo agora. Tem um link, que é literalmente uma inteligência artificial. Coloca nome, o e-mail, e lá tem 3 áreas. A do empresário do ano tá o meu nome ali, Henrique Lucena. Se vocês puderem, por favor, fazer a votação, eu vou ficar muito feliz. Eu gostaria muito de ficar entre os top 5, eu já estaria assim, soltando rojão. Então, só de estar entre os 15 eu já fico feliz, já ficou feliz. Pode deixar que a gente vai colocar esse link aqui na descrição, abaixo desse vídeo. Então, você vai poder fazer a votação aí pro Henrique. Bom, e para quem quer continuar te acompanhando, entender mais sobre o GPS 30, sobre o seu trabalho com a faculdade, como que a gente te encontra? Olha, meu Instagram é henriquelucena.oficial. A faculdade é a Faculdade Hub de Conhecimento, então faculdadehubdeconhecimento.com.br ou Hub de Conhecimento, você já vai também para o nosso site. E lá tem todos os meus contatos. Quem quiser saber mais, pode sempre perguntar, tiver dúvidas. Eu adoro bater papo. Às vezes não dá tempo, mas a gente sempre marca um horáriozinho, né, Inês? Por isso que esse podcast poderia durar a tarde toda, a noite toda, a gente aqui conversando já bater sem papo, tomando café, tomando água e vai, né? Exatamente. Aqui juntou 2 pessoas que gostam muito de conversar. Sim. Mas, infelizmente, a gente precisa terminar e a gente quer muito que você volte aqui em outro momento para a gente continuar essa conversa, Henrique. Com certeza. Aliás, uma conversa extremamente inspiradora. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast estão inspiradas por tudo que você trouxe aqui, pela sua energia, pelo seu astral, pelo seu sorriso, pelas suas superações, por tudo que você faz. Então, eu estou muito grata, muito honrada de ter te recebido aqui no Poderosamente Podcast. E deixa uma mensagem final para a minha audiência. Fala para as pessoas aqui o que você quer deixar de final aqui. Legal. Um gran finale. Tá ótimo, vou olhar ali na câmera. Pessoal, sempre se preocupem em se transformar, em se permitir. Quando você cuida da sua saúde mental, de você se permitir a ter uma vida melhor, as coisas realmente acontecem. Você se transforma, você produz mais, você performa mais. Então, cuide de si. Esse é o primeiro ponto. Muito obrigada, Henrique. Imagina. Foi um prazer te receber aqui. E em breve você estará aqui novamente para a gente continuar essa conversa. Com certeza, já está aceito o convite. Obrigado, Inês. Bom, se você chegou até aqui
e ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque toda semana a gente publica aqui um novo episódio do Poderosamente Podcast e outros vídeos também a respeito do meu trabalho. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o Guia das Corajosas. Corajosa sim, chama esse guia, porque a nossa história é a história de coragem. Aqui a gente tem mais um corajoso aqui que vai entrar no movimento também, porque tem toda uma história de coragem. Lembrando que coragem não é ausência de medo, é você pegar o medo, colocar debaixo do braço e seguir adiante. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.